Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal BCFé, Escola Bíblica à Distância. É um prazer poder me dirigir mais uma vez até você. Como você sabe, você que nos acompanha, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é os reis e os profetas de Israel. Hoje, na lição de número 7, o tema será Não com o Coração Inteiro. O texto base que utilizaremos nesta lição resume bem, em termos espirituais, o período do Reino do Sul, Judá. Após a divisão do reino, as 10 tribos do norte seguiram a Jeroboão e o fizeram rei sobre Israel. Ao sul, porém, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim continuaram fiéis a Davi e aos seus descendentes. Um fato curioso é que, no passado, essas duas tribos rivalizavam entre si, pois a casa de Saul era da tribo de Benjamim e a casa de Davi era de Judá. O período do reino de Judá compreende aproximadamente 344 anos. Desde 931 a.C., no reinado de Roboão, até 587 a.C., com a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, deportando o povo judeu cativo para a Babilônia. No livro de Reis, podemos ver que o historiador está interessado em comentar acerca do caráter dos reis. Com a ascensão de Abias como sucessor de Roboão, os padrões de ascensão a partir deste reinado em diante estabelecem contraste entre Judá e Israel. A frase, seu coração não era totalmente consagrado a Deus, dependendo da tradução, pode estar totalmente em unidade com, perfeito, fiel, verdadeiro, inteiramente consagrado, que você pode conferir em 1 Reis capítulo 15, verso 3, conforme 1 Reis capítulo 11, verso 4. Significa que alguns reis eram indecisos e muito instáveis. Você pode conferir isso em Tiago capítulo 1, verso 8. O historiador certifica aos seus leitores que somente quando um governante estiver em perfeito relacionamento com Deus, a promessa de sucessão dada a Davi poderá ser realizada. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a abrir a sua Bíblia e nos acompanhar na leitura de 2 Crônicas, capítulo 25, verso 2. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra. Nos ajuda a compreendê-la e também colocá-la em prática, e que a nossa vida, o nosso coração possa ser dedicado inteiramente ao Senhor. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, os 2 primeiros reis da dinastia davídica na monarquia dividida foram predominantemente maus. Isso mesmo, apesar de seu sucesso contra Jeroboão. Jerusalém foi saqueada uma vez, como resultado de uma crescente rebelião. A situação em Judá degenerou-se por 20 anos até que Asa restaurou o verdadeiro culto a Deus. Mesmo Asa, entretanto, não manteve sua confiança em Deus, confiando antes em alianças políticas. Um precedente lamentável, frequentemente seguido, podemos assim dizer, pelos reis que vieram depois.
Ademais, outro fato interessante é que os reinados dos reis de Judá são marcados por momentos de grandes avivamentos e afastamentos de Deus. Os autores dos livros dos reis e das crônicas evidenciam que a paz e a prosperidade aconteciam sob reinados piedosos. Por outro lado, a decadência e a ruína aconteciam sobre reis maus. Porém, também evidencia, ele destaca o fato de terem feito o que era reto. Veja, em si não protege os reis bons do desastre, da aflição e de sofrerem infortúnios. Nesta lição, refletiremos sobre a necessidade de adorar ao Senhor com sinceridade de coração, sobre como a fé é fundamental para os momentos de angústia e sobre como o arrependimento sincero traz vitórias. Os reinados que sucederam a Roboão foram marcados por avivamentos importantes e reformas espirituais significativas, mas também por um perigo sempre constante: a idolatria. Em alguns momentos da história do reino de Judá, a adoração ao Senhor foi desprezada, dando lugar à adoração aos deuses dos povos vizinhos, inclusive do reino do norte, Israel. Os reis piedosos nesse tempo que valem a pena mencionar são o rei Asa, o rei Josafá, o rei Joás, o rei Amazias, o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Ezequias e o rei Josias. Esses reis se mantiveram fiéis na adoração ao Senhor. Eles fizeram o que era reto aos olhos do Senhor e alguns promoveram reformas e avivamentos espirituais profundos em seus reinados. Por outro lado, outros reinados foram marcados pela idolatria e pela convulsão social. Podemos mencionar os reinados dos reis Jeorão, filho de Josafá, Acasias, neto de Acabe de Israel, por parte de mãe, a rainha Atalia, o rei Acaz, filho de Jotão, o rei Manassés, filho de Ezequias, Joacás, Jeoaquim e Joaquim. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Reis, capítulo 15, verso 3. Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, ao seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu antepassado. Segundo o livro 1 e 2 Reis, introdução e comentário de Donald Wiseman, fez o que era reto perante o Senhor. Essa frase é dita em relação a apenas 10 reis de Israel, incluindo inicialmente Salomão. Você vê isso em 1 Reis, capítulo 3, verso 3 e capítulo 11, verso 6. A referência se dá por comparação aos pais, especialmente ao rei ideal, Davi, como fundador da dinastia pela qual ele mesmo foi avaliado. É digno de nota o fato de o historiador dizer que Asa fez o que era reto perante o Senhor como Davi. Você vê isso em 1 Reis, capítulo 15, verso 11 e 1 Crônicas, capítulo 14, verso 12. O mesmo fizeram Ezequias e Josias. Outros fizeram o que era reto, são comparados a seus antepassados imediatos que fizeram o mesmo, como acontece com Josafá e Asa, Azarias e Amazias, e Jotão e Azarias. Já por outro lado, fez o que era mal perante o Senhor, o único julgamento alternativo. Veja, é o veredito colocado sobre todos os reis de Israel, assim como sobre alguns reis de Judá.
Jeroboão é considerado o protótipo do apóstata, embora os primeiros reis de Judá que falharam sejam comparados com outros que haviam pecado. Os últimos reis de Judá foram comparados a Manassés, cujo pecado na tradição de Jeroboão é especificamente relatado, e você pode ver isso em 2 Reis, capítulo 21, verso 2 ao 6. Ora, podemos extrair aqui uma importante lição. A despeito da piedade de alguns reis de Judá, seus filhos não seguiram seus exemplos. É isso aí. Anteriormente, podemos ver que o piedoso rei Josafá teve como sucessor o ímpio rei Jorão. O rei Acais era filho do piedoso rei Jotão, e talvez o caso mais emblemático, o terrível rei Manassés, teve por pai o piedoso rei Ezequias. É interessante, né? Por outro lado, o próprio rei Ezequias era filho do ímpio rei Acais. E o rei Manassés, em relação a essa questão, teve o filho piedoso rei Josias. Isso nos mostra a importância de estarmos atentos em relação à espiritualidade e ao amor ao Senhor das nossas gerações futuras. Em linhas gerais, todos esses reinados mostram os altos e baixos que caracterizaram a adoração em Judá, geração após geração. Portanto, o fato de o povo seguir a casa de Davi não evidenciava que o coração adorava sinceramente o Deus do rei Davi. As narrativas dos reis piedosos de Judá são extraordinárias. A confiança depositada em Deus nos tempos de angústia e os livramentos do Senhor em situações dramáticas são uma grande inspiração para nós hoje. Veja, como não se impressionar com o maravilhoso livramento de Deus ao rei Josafá e a todo o seu povo, quando um grande exército dos moabitas, dos amonitas e dos meunitas vindo do país de Edom para atacá-los. O texto bíblico em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3 ao 4, mostra que então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Mais adiante, no verso 22 desta passagem, expressa que, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Da mesma forma como também não se maravilhar com o grande livramento que o Senhor concedeu ao rei Ezequias, diante do poderoso exército de Senaqueribe, rei da Assíria. A angústia do rei de Judá pode ser sentida em sua oração em 2 Reis, capítulo 19, verso 16 ao 19. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. E o Senhor ouviu a oração do rei, e sucedeu, pois que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. Isto mesmo. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Você pode conferir isso se você ler 2 Reis, capítulo 19, verso 35. Segundo a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, Israel foi escolhida por Deus para representá-lo
na terra. Porém, muitas vezes se esqueceu do seu chamado para servi-lo e cegamente prostou-se perante ídolos, como faziam as nações vizinhas. Então Deus constituiu profetas e sacerdotes, enviou castigos, a fim de trazer o seu povo para perto dele de novo. O escritor relembrou o passado de Israel e fez ecoar a mensagem de salvação no coração de Deus. Veja, você sabe qual é? A mensagem é a seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você pode conferir isso lendo em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Ora, estes dois exemplos de livramentos extraordinários revelam o profundo amor do Senhor pelo seu povo. As palavras dos profetas que ministravam neste tempo mostravam o quanto os pecados do povo entristeciam a Deus. O comovente apelo do Senhor expresso pelo profeta Isaías, quando diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Está escrito em Isaías capítulo 1, verso 18 ao 19. Expressam o desejo, veja, do Senhor em abençoar o seu povo. Por outro lado, os tempos de angústias e sofrimentos foram a antessala dos avivamentos espirituais. Por analogia, muitas vezes em nossa vida precisamos passar pela a bênção dos apertos, pois nos conduz a uma aproximação genuína com Deus. A escola das provações sempre formam pessoas piedosas. Assim, não perca a oportunidade de crescer e vencer por meio das provações. A história do povo de Deus é marcada pelo ciclo que compreende sofrimento, avivamento, o livramento e a volta ao pecado, levando o povo mais uma vez ao sofrimento. E assim por diante. Desse modo, o arrependimento e a confissão sincera são uma necessidade constante para que o povo não perdesse o vínculo do relacionamento com Deus. Mais do que a necessidade das bênçãos do Senhor, o vínculo do povo de Judá para com o Deus de Jacó significava a razão de existir como um povo. O livramento, portanto, era apenas um sinal desse significado, de que o povo era chamado pelo nome do Senhor, o Deus de Israel. Em conformidade com isso, a história de Manassés, ou do rei Manassés, você pode ver isso em 2 Crônicas, capítulo 33, ilustra bem o que refletimos acima. Filho do piedoso rei Ezequias, era um rei extremamente mau e perverso. Praticou a feitiçaria, matou seus próprios filhos em sacrifício aos seus deuses, reconstruiu os altares pagãos que o seu pai havia destruído. Isso sem mencionar outros atos abjetos cometidos por um período de aproximadamente 50 anos. Mesmo o Senhor tendo enviado os seus mensageiros a Manassés, exortando ao arrependimento. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 33, verso 10 ao 13. Tanto Manassés como seu povo não deram atenção aos avisos do Senhor. Por isso, Deus mandou os exércitos assírios, e eles o prenderam com ganchos e o amarraram com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Cheio de pavor e aflito, Manassés orou humildemente ao Senhor Deus, pedindo socorro,
E quando fez assim, o Senhor ouviu, teve misericórdia dele e respondeu ao seu pedido, levando-o de volta a Jerusalém e ao seu reino. Manassés reconheceu então finalmente que o Senhor era realmente Deus. Segundo o comentário bíblico Beckham, esta passagem é um adicional feito pelo cronista ao conteúdo encontrado em Reis. O povo trilhou um caminho de iniquidade e somente a prisão do rei foi capaz de interromper a sua espiral descendente. A Bíblia de Estudo Shed diz que a voz do Senhor, neste caso, era a voz do profeta Isaías. Isso mesmo. A tradição judaica diz que Manassés mandou serrar Isaías em duas partes, para silenciar a mensagem que o chamava ao arrependimento. Quando Manassés finalmente ouviu a Deus, Deus mostrou-lhe que atende ao pior pecador, quando este realmente se arrepende, concedendo-lhe a salvação espiritual e a libertação física. O comentário bíblico Wesleyana diz que o cronista se esforçou para tornar claras as formas pelas quais Deus tratou com Manassés, um dos mais perversos e idólatras dos reis davídicos. Mais importante, ele também mostra como Deus estava sempre presente em relação às atividades e ações de Manassés. Veja, o pecado traz julgamento, enquanto o arrependimento traz misericórdia. Já o livro 1ª e 2ª Crônicas, introdução e comentário de Martin Selma, diz que o destino de Manassés não estava nas mãos da Assíria, mas nas mãos de Deus. É interessante, não é? Sua conversão é notável, não só por sua falta de qualquer paralelo em 2 Reis, capítulo 21, mas por causa de seu caráter aparentemente repentino e a sua dimensão. Manassés foi restaurado por oração e arrependimento humilde, embora tenha sido o ato de Deus responder à oração dele, veja, a oração de Manassés, e não o ato de Manassés de orar, o que causou uma mudança efetiva. Por conseguinte, os comandantes dos exércitos da Assíria o prenderam e o levaram para a Babilônia amarrado por correntes. Como já vimos, lá o rei Manassés muito se arrependeu e orou ao Senhor, Deus de seus pais, que ouviu a sua oração e o fez retornar novamente para Jerusalém, onde, enfim, Manassés declarou que o Senhor é Deus. Que bela história de arrependimento, de confissão, de perdão e de livramento. Veja que você pode ver, se você continuar lendo o texto, pelas reformas que ele realizou, não é? Porque ele volta atrás em tudo que ele fez, mostrando não só que ele havia se arrependido, mas através de ações, não é? Que vão ser observadas após o seu retorno. Da mesma forma, nós, o povo de Deus, devemos examinar sempre a nossa consciência e não termos qualquer reserva em nos arrepender e confessar ao Senhor os nossos erros e pecados. Grandes avivamentos espirituais acontecem quando há arrependimento e confissões sinceras. Portanto, se desejamos ser pessoas cheias do Espírito Santo, devemos trilhar sem reservas o caminho do arrependimento e da confissão de nossas falhas e pecados. Ao encerrar a lição, hoje refletimos sobre a história dos reis de Judá. Vimos que a qualidade da relação de Israel com Deus era o fato mais importante do que a sua situação política na época. Seu status como povo de Deus valia mais do que a cidadania de qualquer império. O povo de Deus desfrutava de um lugar especial entre as nações do mundo
e não estava, portanto, em última análise, sujeitos aos caprichos, veja, da política estrangeira e suas decisões militares. Porém, certas atitudes eram esperadas de Israel como o povo da aliança, das quais a mais importante é que eles deviam buscar constantemente a Deus. Aprendemos também que a adoração e o relacionamento com Deus devem ser com total inteireza de coração. Aprendemos sobre como a fé é fundamental para os momentos de angústia e sobre como o arrependimento sincero traz vitória. Vimos ainda como os autores dos livros dos Reis e das Crônicas, que aqueles que fizeram o hábito de buscar a Deus como um modo de vida podiam esperar as bênçãos de várias maneiras, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Os benefícios eram diversos e um reconhecimento por parte dos estrangeiros da realidade do poder de Deus. Por outro lado, o fato de que reis piedosos sofreram sérias atribulações em diversas ocasiões indica, veja, que a fidelidade de Deus não era garantia automática de sucesso. Finalizo perguntando: você já enfrentou situações difíceis que lhe fizeram aproximar-se de Deus? Qual o lugar da confissão de pecados ao Senhor em sua vida? Como temos expressado da bondade de Deus para as pessoas ao nosso redor? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 7 e o tema foi Não com o Coração Inteiro. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos quantos nos acompanham, assistem o nosso canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja que esteja perto da sua casa, que prega genuinamente a palavra de Deus e faça uma visita. Você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Então gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião, porque toda vez que você faz assim, o YouTube entende que esse assunto ele é importante, ele é válido ser passado para outras pessoas. Não deixe também de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais conteúdo. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo deste canal. E você pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.